Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E falando de transição, Diego Amorim está na área aqui, conversa com a gente hoje sobre a possibilidade da recriação do Ministério do Comércio Exterior, Desenvolvimento e Indústria. É isso, Diego? Bom dia para você. É isso, Michele. Bom dia a você, ao Mauro, aos ouvintes da Nova Brasil FM. Ontem eu estive na coletiva de encerramento do ano e perspectivas para 2023 da Confederação Nacional da Indústria, CNI, aqui em Brasília, representando a nossa rádio. E lá, tantos gerentes como o próprio presidente da CNI, o Robson de Andrade, escancararam o desejo do setor pela recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chamado MDIC. O governo Lula, o novo governo Lula, a partir de janeiro do ano que vem, já tem falado sobre a possibilidade da recriação desse ministério. Vamos ouvir agora um pouquinho do que o Robson de Andrade disse em relação a esse assunto ontem, após o fim dessa coletiva, por gentileza. Nós, desde o início do governo do presidente Bolsonaro, nos colocamos contrários a terminar com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, principalmente ligar esse ministério à Fazenda, porque quem toma conta do caixa não pode também ser a pessoa que faz planejamento e desenvolvimento. E a indústria, ainda mais depois da Covid, a guerra da Ucrânia, todos os países estão vendo que é a indústria que pode fazer o crescimento e o desenvolvimento dos países, da economia, gerar emprego de qualidade, pagando melhores salários, fazer desenvolvimento de tecnologia. Então a gente tem visto aí as experiências de Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, França, que estão investindo muito na indústria local como uma forma de geração de emprego, geração de renda e de desenvolvimento. Então nós achamos importantíssimo a recriação do MDIC com uma estrutura boa, adequada, diretamente ligada ao presidente, claro, mas que também tenha os recursos necessários para fazer um plano, uma política industrial de longo prazo. Muito bem, o Robson falou aí uma frase forte, né? Quem toma conta do caixa não pode ser a pessoa que faz planejamento e desenvolvimento. Só para situar o nosso ouvinte, no governo de Jair Bolsonaro, o MDIC passou a ser uma secretaria dentro daquele inicialmente chamado superministério que está sendo ainda comandado por Paulo Guedes. O Robson de Andrade ainda fala sobre política industrial de longo prazo. Aí já é um problema, Mauro e Michele, porque o Brasil tem uma dificuldade de fazer políticas de longo prazo, seja na indústria, seja em qualquer setor. A gente ainda tem uma democracia que engatinha, a gente ainda tem um raciocínio político ainda muito tacanho em relação a essas políticas de longo prazo. É querer demais ainda do Brasil desejar uma política de longo prazo em qualquer setor. Publicamente, os industriais não falam em nomes para esse eventual Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior. Mas nos bastidores, eu trago para o nosso ouvinte a informação de que há um carinho ali, digamos assim, pelo nome de Josué Gomes, filho de José Alencar, que foi vice-presidente da República, falecido José Alencar. Atualmente o Josué é presidente da Fiesp e ele é um nome que agrada aos industriais. Outro nome também que não teria resistência do setor é o nome de Mauro Borges, que já foi esse ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio no primeiro mandato de Dilma Rousseff, substituindo o Fernando Pimentel quando ele foi eleito governador de Minas Gerais. Mas, em geral, os industriais desejam que esse novo ministro seja amigo do presidente. Eu ouvi de um industrial nos bastidores ontem lá, porque é um ministério que vai demandar muitas decisões, muito planejamento. Então, a expectativa é de que esse terceiro governo Lula venha com uma esplanada bastante grande, uma máquina pública novamente inchada, com muitos ministérios. Então, os industriais sonham que esse ministro seja bem próximo do presidente Lula para facilitar aí essa ponte. Outro desejo deles é de que este que vai ser o novo ministro, ou a nova ministra, qual seja,
deveria estar participando deste governo de transição, para que janeiro de 2023 já comece com alguma coisa acontecendo e não aquela velha mania de vamos agora chegar, apacentar as coisas, conhecer a casa, arrumar a casa, e aí as coisas começam a acontecer mesmo depois de 6 meses, talvez um ano. Eu também perguntei ao presidente da CNI ontem se ele não se preocupa com a implosão da âncora fiscal aí do teto de gastos, a despeito de todo o esforço que está sendo feito e falado pelos representantes da transição, mas a PEC da transição está aí, ontem deu seu primeiro passo no Senado Federal e ela vai vir aumentando consideravelmente as despesas públicas. Vamos ouvir o que o Robson me disse sobre esse assunto. Claro que preocupa não só a mim, mas a todos os brasileiros, está preocupando o Congresso, está preocupando o próprio governo futuro. Eu entendo a necessidade de termos aí um Bolsa Família, porque hoje tem um bolsão de pobreza muito grande no Brasil e nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então eu acho que é necessário. Por outro lado, temos que ver se não tem possibilidade de corte de gastos e de outras despesas em outros setores que estão sendo mal geridos. Acredito que o Congresso é um Congresso responsável, que está analisando. Pelas estimativas que a gente tem, se for alguma coisa aí em torno de 130 bilhões de reais em 2 anos, é algo que o Brasil consegue suportar sem que haja um aumento grande da inflação e também a questão do câmbio. Muito bem, o Robson fez essa previsão ontem aí, a estimativa dele, da CNI, de que seria uma coisa aceitável esse fura-teto de 130 bilhões de reais em 2 anos. Naquele mesmo momento em que acontecia a coletiva de imprensa, lá no Senado Federal, o relator, senador Alexandre Silveira, apresentava um parecer, um relatório, prevendo 175 bi. Na CCJ do Senado, acabou sendo aprovado um fura-teto de 145 bi. Vamos ver se vai se desidratar mais ao longo dessa tramitação, lembrando que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, ainda vai passar pela Câmara. Se chegar ali próximo de 130 bilhões, perto de 130 bilhões, está dentro do que os industriais, a CNI, considera aceitável. Outra coisa que é interessante, Mauro Michele, é que o Robson fala de corte de despesas em setores mal geridos. É outra coisa que eu colocaria dentro do mesmo saco aqui da política industrial de longo prazo. É algo difícil de se ver nesse país. É muito mais fácil você apresentar uma PEC para aumentar largamente os gastos do que você fazer essa avaliação de corte de despesas em setores mal geridos que nós sabemos que tem de sobra aqui no Brasil. Por fim, o Robson fala que esse novo governo Lula vai ter como meta fazer o Brasil crescer. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Eu acho que o novo governo tem como meta fazer o Brasil crescer e desenvolver. Nós temos muitas oportunidades agora em setores como infraestrutura. E o Brasil, se nós tivermos uma política bem sólida, uma política macroeconômica sólida, nós temos condições de atrair muitos recursos externos. Os industriais estão de olho, claro, nesse futuro novo ministério, voltando a ser Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mas também, claro, estão aguardando com muita expectativa quem vai ser o ministro da Fazenda do novo governo Lula. Há, sobretudo entre os industriais de São Paulo, uma certa resistência ao nome de Fernando Haddad, lembrando que Haddad não conseguiu se reeleger prefeito da capital, não conseguiu se eleger agora governador de São Paulo e deve garantir um lugar aí na esplanada do novo governo Lula. Ele não é muito bem aceito, digamos assim, entre boa parte do setor da indústria, que se preocupa com algumas sinalizações e algumas declarações que podem acabar afugentando investimentos na avaliação de um dos industriais que eu conversei ontem ali nos bastidores da CNI. Por fim, para concluir, Mauro, Michele, ouvinte, há também 2 preocupações entre os industriais para esse novo governo Lula. A primeira é a torcida para que o Brasil entre o mais rápido possível na OCDE. Para isso, eles torcem principalmente pelo avanço da reforma tributária no Congresso Nacional, também
torcem pelo avanço de alguma coisa de reforma administrativa, que é um pouco mais difícil nesse novo governo Lula. E o segundo ponto é que eles acreditam que é preciso cuidado com essa história de o novo governo Lula vai chegar e vai fazer um revogaço de todos os decretos e medidas que foram tomadas no governo de Jair Bolsonaro. Eles citam como exemplo a redução do IPI. Se for retirada essa redução do IPI, mais uma vez, pode provocar uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica que não favorece o crescimento e o desenvolvimento da nossa economia. Mauro e Michele. Diego Amorim, trazendo esse panorama todo da indústria brasileira, hoje aqui no Nova Manhã. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã, boa quarta para você. Para nós, um abraço.